ele não é uma coisa, eu entendo, redundar em alguma coisa que beneficia a pessoa e não que empodera ela. E eu tenho visto o resultado, por isso que a minha primeira pergunta era se o mundo hoje está melhorando ou está piorando, porque a pessoa disse que nós precisamos disso tudo para melhorar o mundo. Tá? Mas Deus disse que Ele criou o mundo perfeito. Então, onde é que está Bom, gente, o que eu tinha refletido sobre isso e estava já pensando sobre esses assuntos, né? Há muito tempo, e o que eu fico mais chateado é quando as pessoas apresentam um resultado e não falam das hipóteses, levar em conta daquilo que elas não sabem quando criaram aquela teoria. Isso é bem comum. Faz parte da arrogância do cientista, do matemático, do físico, do engenheiro, de todos eles. Faz parte da natureza caída, né? E eu vejo, então, que o conhecimento, esse científico, ele é muitas vezes usado para substituir Deus, né? Ele bem controlado, ele acho que é uma necessidade que nós temos para superar esse mundo caído, para nos mover dentro dele. Tudo bem. Era isso que eu tinha refletido sobre o assunto. Quer dizer que o tema serviu para ligar num outro tema mais amplo, que tu trata sobre ciência. Eu entendi que essas questões que são questões maiores, né? Bem maiores do que eu trouxe, né? Que são importantes também. Tá bom. Muito bom. Posso passar para o Tarcísio ou Godimar? O André não vai falar? O André. O Tarcísio quer ser no final, não falo antes, então. Está sendo gravado, que o Tarcísio vai no final, ele vai dizer aquela velho mote: faço tuas as minhas palavras. Ô, André, está sendo gravado, dá uma ajeitadinha. Não, faço minhas, não, ao contrário, faço minhas as tuas palavras. Faço minhas as tuas palavras. André, se está gravando, também, eu vou recorrer a quinta emenda aí, não vou me calar. André, dá uma ajeitadinha no teu rosto, dá uma levanta no ombro. Está gravando. Valeu. Está muito para baixo? Gravando. Tá bom. Não, só concluindo não, assim, porque muitas vezes me vem à cabeça sobre isso que o Rudimar estava concluindo ali, que para mim, essa questão de colonizar outro planeta e colônias no espaço é claramente uma fuga, porque sabe, as pessoas não acreditam em Deus, mas eles sabem que o plano dele vai acontecer. E não vai sobrar, para muita gente, não vai sobrar nada. Então, eles querem fugir. Eles estão querendo dar um jeito de sair daqui antes de chegar ao juízo. Ver se é só aqui na Terra que isso vai atingir. Isso é uma brincadeira, assim, mas a impressão que dá é essa, assim, que aqui Deus vai aplicar o juízo aqui, então nós vamos dar um jeito de colonizar Marte. Mas, enfim, voltando ao tema, eu vim pensando ao longo dessa semana, assim, na minha profissão, mais objetivamente, em relação ao tema que o Odilo propôs. Na arquitetura, tem várias coisas que são óbvias, assim, a gente estava com um problema aqui semana passada de transferência de massa. A massa do vaso sanitário não estava chegando na fossa. Então, tivemos que abrir um buraco no pátio inteiro aí para achar as caixas de passagem, desentupir cano e coisa assim. Mas aí, né, depois de bastante tempo, me envolvi um pouco com material de construção e o cimento, né, o concreto é um exemplo claro disso, de um pó lá, de silicatos, sei lá, exatamente os produtos que tem ali, e mistura com água, areia, vira um troço duro que nem pedra, né? É uma transformação todo mundo já viu, já sabe que existe, né? E é um exemplo bem prático disso, assim, né? De como as coisas que Deus criou, o homem com
a sabedoria que Deus deu, consegue chegar a alguns resultados bem interessantes, né? O advento do concreto armado para a arquitetura foi um paradigma, né? Mudaram completamente as possibilidades das construções a partir da descoberta do concreto armado. Mas assim, como eu há um bom tempo assim estou deixando a arquitetura de lado e estou me dedicando quase exclusivamente ao planejamento urbano, ao urbanismo, isso não é tão evidente assim, mas tem nas transformações tem muito a ver com isso, que são nossas cidades, assim, né? E recentemente eu tenho ouvido alguns desses, como é que eles chamam essas lives aí de debates de urbanistas. E bom, agora estão descobrindo que as metrópoles, as cidades grandes são um problema. Quer dizer, antes se criaram, se fez as pessoas virem para as cidades, né? Induziu as pessoas a virem para as cidades para agora dizer que é um problema, que eles não deviam ter vindo. Então, que as cidades são o problema. Enfim, é isso, assim, quanto mais o homem mexe, mais estraga. Eu concordo, assim, acho que o Tarcísio deixou claro a opinião de que o homem, em virtude do pecado, não está sabendo administrar muito bem a natureza, a criação, né? Então, se produz problemas, se cria problemas, né? E as cidades são um problema. Cada vez mais essa concentração de pessoas nos mesmos lugares, sem conseguir dar condições de moradia digna para uma boa parte da população, prestação de serviços e coisas assim, se mudou a vida das pessoas de uma maneira que trouxe problemas, mais problemas do que soluções, né? E nessa área de urbanismo, eu tinha pensado também na questão dos modelos que se cria, assim, porque ela não é uma ciência tão exata, né? A arquitetura tem muito de criatividade, de desenho. Em suma, aquela frase que o Odilo escreveu lá na natureza, na arquitetura nada se cria, tudo se copia. São referências que se vai se alterando, se redesenhando, redefinindo, aplicando, né, de formas diferentes, mas é difícil hoje em dia se inventar muita coisa em arquitetura. Mas o urbanismo não é assim, né? O urbanismo é uma ciência, mas muito mais pro lado humano e mais social. Mais social e difícil de criar modelos, né? Existe essa tentativa somente nas universidades, de criar modelos, modelagens de crescimento urbano, de planejamento, mas em geral isso tem se mostrado ineficiente. Quer dizer, o homem não consegue conhecer assim com profundidade a sociedade, né? O funcionamento do coletivo, não individual, né? Individualmente já é difícil. Eu acho que sim, né? Todo mundo concorda que é difícil entender o ser humano individualmente. E no coletivo mais ainda, como é que funciona isso? Quais as expectativas de cada um? É um dilema no trabalho de urbanista de tentar atender isso, né? As necessidades de cada um, e elas são muito diferentes. E a gente tem os próprios parâmetros, as próprias experiências que são limitadas, né? Bom, enfim, é um lado da ciência muito complicado, assim. E outra questão que André, só é interessante que tu está falando, desculpa, só para não esquecer, que estou vendo agora que tem a área de ciências humanas, né, que é a própria filosofia, a história, a sociologia, tem agora políticas públicas, e tem a área jurídica, a economia tem o lado social, né? O jurídico é a área social, e estou vendo que o urbanismo é a ciência social da arquitetura, vamos dizer assim, né? A parte mais humana, e que deveria ter uma área de intersecção muito maior
com as áreas, vamos dizer, sociais propriamente ditas. Que o jornalismo também é ciência social, né? Então, é interessante que a distância que existe entre um urbanista e um sociólogo, né? Pelo menos em termos de curso. Talvez na prática, né? Quando um sociólogo vai prestar um serviço para uma prefeitura ou um departamento de uma universidade, ele é colocado em contato com os outros órgãos, né? Porque é multitarefa. Mas na faculdade ninguém estuda nada sobre o urbanismo, entende? É tão interessante. E nem a rural, nem a parte rural, nem a parte urbana e nem a parte metropolitana, né? Então, é bem interessante o que está falando. Bom, mas pode continuar, André. Nesse sentido, assim, a nossa, digamos assim, preocupação, agora a gente está em Novo Hamburgo aqui, está discutindo e preparando a revisão do plano diretor. E a preocupação é justamente a interdisciplinariedade dessa questão, assim, de garantir que quem venha a fazer esse trabalho tenha uma equipe de todas as áreas, assim, da assistência social, da sociologia, da geografia, né? Porque isso tem que ter. Ninguém tem o conhecimento total das coisas. Os cursos também. Eu confesso, assim, o curso de arquitetura, a parte de urbanismo é muito pouco, assim. A gente aprende a conhecer a cidade, estudar teorias de crescimento, formação das cidades, mas a prática eu considero muito diferente, assim. Tanto que eu nunca me animei muito a ir para a academia, para voltar para estudar urbanismo, porque eu acho, assim, teorizar isso eu acho muito complicado. Eu gosto mais de ouvir, de ver as opiniões e lidar mais com a prática, com o dia a dia, assim. Eu gosto mais da ideia de gestão, né, de ir, digamos assim, revendo os processos e revisando os processos e ajustando à medida em que as coisas vão acontecendo, porque eles acontecem de qualquer forma, por mais que se planeje as cidades, elas raramente crescem da forma como é planejado. Independente da teoria que se aplica, isso é interessante. Mas essa questão da interdisciplinaridade, sim, da formação de humanas no curso de arquitetura e urbanismo é muito pouco. E eu vejo sempre assim, por exemplo, direito, tem uma área, uma parte do direito urbanístico que é muito grande, assim, é muito complicado, tem muito pouca gente que entende disso e envolve diretamente a nossa área de atuação, assim. E tem muito pouca gente que entende disso, mas a parte ambiental é fundamental, né? E o direito ambiental, então, é outra área complexa, assim, que agora as pessoas assim, estão se interessando por isso, por linhas do direito tão específicas, assim, né? Que o mercado de trabalho também é muito limitado, é trabalhar com as cidades, basicamente, né? Mas com as administrações das cidades, assim, não na área privada, assim, né? Então, nesse sentido, acho que é por aí. E tem uma questão pessoal minha, assim, de que desde que eu trabalho com arquitetura, assim, eu não consigo ver essa ideia do arquiteto que sabe o que é bom para as pessoas, nem num projeto, assim. Eu acho que, sim, o arquiteto tem que ter a capacidade de entender. É uma transferência digamos assim, de experiências do cliente para o arquiteto, de conseguir projetar a casa, o escritório, a empresa, o prédio, né? Que o cliente precisa, do jeito que ele vive. A gente tem que fazer um trabalho meio psicológico de entender o funcionamento daquela família, daquela empresa, daquele grupo, para conseguir projetar alguma coisa que funcione para eles. Tem o lado técnico, a gente tem uma formação de dimensionamento de peças, né, de espaços, organização de espaços, coisas assim. Mas no mais não, né? A gente não tem que saber o que é bom para os outros. Eu sempre tive muita dificuldade com isso, assim. E se vê o contrário, assim, na formação e na maioria dos profissionais da área tem essa ideia do meu projeto, da autoria. Eu sou meio avesso a isso, assim. E na área de urbanismo, então, eu estou aprendendo muito mais isso, assim. A gente não sabe quase nada do que é importante para as pessoas, assim, né?
E é muito mais difícil assim, ouvir essas pessoas, né? Criar espaços e canais de comunicação que a gente consiga ter essa troca, né? As transferências de experiências que cada um tem para aplicar na gestão, né? No que a gente faz ali, que é a atribuição da área pública, nesse caso, né? Mas, enfim, Bom, então, sai um pouco do tema aí, mas... O que tu está dizendo é que desde uma pessoa ou uma família até a sociedade, elas têm necessidades arquitetônicas e urbanísticas quando estão reunidas no mesmo lugar de forma muito densa, né? Elas têm necessidades e cabe aos profissionais desta área procurarem atender dentro dos recursos escassos, né? Que é lá da economia, as necessidades que são ilimitadas, né? Não tem como fazer a casa ideal, que está sempre girando, né? Botando a peça certa no lado do sol durante o dia, né? E etc, etc. Então, se faz o que é possível. Olha, se você começar a escrever sobre isso e migrar daqui um pouco num determinado ponto desse tema para as escrituras, tu vai falar assim, olha, um apóstolo, um presbítero tem que procurar atender necessidades dentro do possível. Não sei o que, ele precisa ouvir, não sei o que. As coisas são muito parecidas porque tudo são relações humanas. Seja na arquitetura, seja na igreja, seja na faculdade, seja na família, seja na roça, seja na indústria. Tudo funciona a partir, tirando as máquinas, tirando os robôs e os computadores, que todos eles são programados por pessoas que se relacionam, também, quer dizer, não existe um software num robô ou numa máquina que não tenha duas ou mais pessoas que o elaboraram, que se pré-relacionaram, certo? Para atender uma necessidade, né? Então, essas coisas são muito... Eu vejo que são áreas da vida humana que são metáforas umas das outras, com suas limitações, porque metáfora não é igual, é semelhante, é parecido, não exatamente igual, né? Então, podemos continuar, André? É mais ou menos isso, então? Não, também pode. Por enquanto é isso. Então tá. Vamos ouvir o Tarcísio? Bom, inicialmente, Odilo, eu achei muito estranha a proposta. Muito? Muito estranha a tua Muito proposta, inicialmente. Essa semana, entretanto, pensando e, enfim, orando e olhando e pensando, enfim, comecei a enxergar alguma coisa, tá? Vamos começar do começo. Realmente, transciência de massa é um tema da ciência muito utilizado, mas muitíssimo utilizado. A ideia do fazer o café é maravilhosa, porque ela é conhecida de todo mundo. Então, exatamente ela é isso. Ela é uma busca de um produto que eu gosto, gostoso, que é o café, que eu retiro de um pó que eu não posso... Tarcísio, só um minutinho. O Paulo Sérgio, o Fernando quer entrar, não está conseguindo entrar. Não sei se pode fazer por ele. Tá, eu vou ver no... Tá, desculpe, Tarcísio. Então, realmente, o exemplo do café é maravilhoso, porque todo mundo conhece, né? Mas na minha área, por exemplo, de poluição do ar, eu tenho muitos exemplos de transferência de massa reais, verdadeiros, práticos. Na área do Rudimar, também tem, na petroquímica no refino de petróleo, em que ela ou é física ou é química, onde tu passa uma substância que tu queira tirar de um lugar para outro, usando um agente que ele ou retira por meio físico ou retira por absorção química. Então, realmente, isso é muito comum, tá? E agora,
eu vi nas entrelinhas outra coisa que eu acho que é a mais importante, tá? Mas antes disso, quando tu aplica o conceito de transferência de massa numa situação específica, ele não tem volta. No momento em que tu pôs água quente no café, não tem volta, vai sair que tu colocou água quente no pó, não tem volta, vai sair um café. Certo? Então, não tem um elemento no meio que diz, não quero sair, eu não quero sair, eu quero ficar aqui no pó. Não existe isso, ele não tem condição. No momento que tu põe a água no pó do café, água quente, toda aquela substância que tu quer extrair para beber, ela sai. Pode ser mais ou menos eficiente, mas ela sai, tá? Então, eu quero com isso, com essa figura final que eu falei agora, entrar no assunto de um ponto de vista um pouco mais espiritual. Porque é aí que eu queria chegar, aí que eu acho que eu vi algum sentido na provocação. Tá? Eu vou chamar, então, essa substância que é transferida de substância. De substância, tá? Mas tem um elemento transferidor, que é o agente receptor dessa substância. No caso do café, é a água. A água remove. Oi, Fernando, tudo bom? A água que remove é o receptor. É o agente de remoção e recepção, tá? Mas quando eu transfiro isso para uma área espiritual, tem um terceiro elemento que é muito importante. Então, quando eu vejo na área espiritual, eu vejo assim, a substância em questão é o coração do homem, é a sua vida, a sua alma. E o elemento de retirada e absorção é Deus. Deus age como um elemento de transferência da morte do homem para a vida eterna. Ele é o agente pelo qual vem a chamada salvação. Mas tem duas coisas que interferem, ou uma coisa que interfere. Quando ele age em busca, quando ele quer transferir alguém da morte para a vida, ele pode ter um sim ou um não. Então, nós podemos querer ou não querer. E Deus respeita. Então, eu vejo, só para finalizar, né? Procurando entender a tua provocação, eu vejo isso que eu estou dizendo, que a transferência de massa pode ser usada como um elemento da ciência para nós enxergarmos que alguém está atrás de nós, alguém está nos buscando. É a mesma água quente que faz café, é Deus nos buscando para a salvação. E o maligno que está no meio pode interferir em alguém para que ela diga não. Tá? Conduzindo a pessoa, colocando ela em condição de dizer não para Deus. Né? Então, é isso basicamente que eu entendo. Eu não sei se era essa a provocação que tu tinha, mas o que eu percebi que poderia ser extraído da tua proposta, na minha pequena inteligência, é isso. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Fernando, nós estamos conversando sobre transferência de massa. Sobre esse gatilho, se tu andou pensando alguma coisa na tua área de letras, de aconselhamento, se tem uma coisa desse processo de transferência química, entre aspas, vamos dizer assim, né? Se tu pensou alguma coisa, deu tempo para isso, não sei. Na verdade, eu tinha lido a primeira versão, eu terminei de ler a segunda versão há pouco, né? Também não tive tempo de comparar uma com a outra para ver o que tinha de diferente, mas vamos lá. Eu vejo um aconselhamento. Você tem vários tipos de transferência que acontecem, né, no caso. Letras pode ser uma coisa de um lado para o outro, o professor falando ou ensinando alguma coisa, um conceito. No aconselhamento, não deixa de ser parecido, mas você recebe muito das pessoas também. Eu vejo assim, né?
você transfere algum conceito de vida, a pessoa, aquilo ajuda a pessoa, e você recebe a alegria da pessoa de ter sido ajudado, né? Então, vai e vem aqui de coisas. Basicamente isso, né? Nada mais, nada muito elaborado aí a essas alturas. Mas é uma transferência de alguma coisa. Tá bom? Tá certo. Bom, eu tô com a bola, né, Paulo Sérgio? Sim. Bom, sobre... Quero fazer algumas observações. Se eu fosse me basear, por exemplo, no que o Hack colocou, se estiver só conversando com ele, só nós dois, por certo, eu teria que, para continuar a nossa conversa, eu diria assim, que me recompor. Puxa vida, pô, a minha proposta tem algo de muito humano. Ele não usou a palavra muito, mas eu posso acrescentá-lo. Ele foi suave, mas ele poderia ter colocado muito humano, né? Eu disse, puxa vida, se vocês olharem a lista de especialidades que eu coloquei ao lado de cada um de vocês, só o Hack parece que tem curso técnico. Quer dizer, eu estou falando com cientistas que fizeram um curso, né, no pré-vestibular, antes fizeram um curso científico, em geral. Né? E uns foram para a medicina, outros para as engenharias. Eu fiz o científico. Com exceção do Fernando também. Mas a grande maioria... a ciência das letras não deixa de ser uma ciência, né? O conhecimento. Ciência é conhecimento, é saber, né? Então, tanto o conhecimento em nível técnico quanto em nível superior, ele está acima do conhecimento raso da sociedade. Nós temos, né, mais de 60% da sociedade brasileira, se eu não vou aumentar o número, que não tem conhecimento técnico nem superior científico, o quanto nós temos. Quer dizer, vocês imaginam o quanto, se eu não consigo... Estou pensando, né? Se é difícil... Só um pouquinho que eu estou com... Só um pouquinho. Então, se eu não consigo falar, talvez, com irmãos na fé, do ponto de vista, por um determinado espaço de tempo, do ponto de vista da ciência, como mote para chegar numa coisa espiritual, vocês imaginam a dificuldade que eu teria para falar com cientistas de um curso técnico e de um curso de nível superior, né? Especialmente nessas áreas. Então, eu estou aumentando uma coisa, mas, na verdade, vocês vão ver que eu vou diminuir ela, não vai ficar tão grande, tão complexo. Mas eu acho que nós temos que tomar cuidado. Eu não sei se essa coisa do homem, né, orbitar a Terra numa plataforma, a viagem a Marte. Eu estive vendo um documentário aqui na net sobre o deserto da Atacama, e lá naquele deserto, com aquelas imagens maravilhosas, né, daquela aridez toda, mas as fotos, eu olho assim e vejo a mão de Deus, né? O árido é lindo, o árido cada visão é mais linda que a outra, né? De montanhas, o silêncio, a falta de vida que tem no lugar. E lá é um lugar onde o céu é mais claro, né? E
quem é que não está? Está todo mundo assistindo? Acho que sim, né? Bom, e lá eles, os Estados Unidos e a Europa têm os observatórios astronômicos de melhor qualidade no planeta, que não estão fora da Terra. E então eles têm lá os tradicionais e grandes telescópios e os radiotelescópios. E eles mostraram só uma central de radiotelescópios. Parece que tem 16 elementos que trabalham sincronizados, aquelas antenas parabólicas, em que todas elas apontam para uma determinada parte do céu e eles fazem uma soma, um supercomputador, um grande computador, faz a soma de tudo para mostrar um resultado para os cientistas. Isso não foi mostrado. Só mostraram a parte de fora. A parte interior não foi mostrada nada, né? E cara, eu não posso ser contra isso. Senão eu vou ser contra o Einstein, contra o Marx, os cientistas. Desculpa. Estão me ouvindo? O cientista, mesmo ele mexendo com coisas do bem e do mal, ele acorda às 8, 7 da manhã, ou às 6 ou às 5, com um insight, né? Que ele pensa em fazer o bem. E escreve, e reflete, e calcula sobre aquilo, e faz enunciados, e se comunica com o meio científico. E, como eu tenho dito, né, o Marx ajudou nas leis que protegem o trabalhador contra o empregador, né? No mínimo isso, de uma certa forma, na minha opinião, na área de ciências sociais, né? Não, vamos tirar o comunismo, né? Então, assim, eu não vou entrar nesses detalhes, eu só quero dizer que eu não enxergo nenhum cientista trabalhando com o objetivo de fazer o mal. Cientista, não. Agora, um presidente da República, um rei, um Hitler, é outra coisa, né? Outra coisa. Bom, tá? Tem as exceções, mas eu não vou transformar em regra a exceção. Exceção tem que ser tratada como tal. Bom, é só uma observação, mas vocês quero agora a oportunidade. Por que eu não continuei a reflexão? Eu não continuei porque queria saber se de vocês brotasse alguma coisa desse caminho, né? Porque eu não sugeri nada, praticamente. E vejo na nossa conversa que o Tarcísio parece assim o único que, se vocês concordam comigo, que pensou e trouxe essa reflexão que eu não tive e que eu acho que é algo importante a ser adicionado. Aliás, muito importante, né? Muito importante, tá? Então, assim, eu pretendo continuar e mostrar para vocês o que eu fiz, só que antes de começar, eu gostaria de dar a palavra a qualquer um agora pelo o pouco que eu falei, assim, tá? Eu vou depois tentar mostrar, pelo menos assim, que o assunto não é humano. Vamos ver que eu acho que são coisas que o Espírito Santo pode estar presente, né? Eu não vou dizer que está, porque tem que... E eu me lembrei também aqui de mostrar, né, isso que o Rudimar falou de Gênesis, que a mulher, né, quando falou com a serpente, lá em Gênesis 2,
ela disse que... Só um pouquinho. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Então, aquela árvore, né, fez conhecer o bem e o mal e também deu entendimento. E nós, é sobre isso que nós estamos falando, sobre compreensão, né? Entender, saber, né? Faz parte da natureza humana. Não cabe a nós não temos